dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Elcia Macedo. Para você que já me conhece, minha total gratidão por você estar aqui conosco. Para você que está chegando, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e vamos aí construindo conhecimento. Bem, hoje, para a nossa playlist Booktuber, vamos ler a parte 3 do livro Dialética para Principiantes, cujo autor é Carlos Cirne Lima. Dialética e natureza. Filosofia como projeto de sistema. A dialética, por trabalhar com opostos que são apenas contrários, está sempre inserida na historicidade contingente da linguagem e do mundo em que vivemos e pensamos. A antítese, no jogo dos opostos, não é construída a priori, mas é assumida da linguagem e da história. Às vezes, a antítese é construída, mas não se trata aí de uma construção a priorística de conceitos, e sim de engendramento linguístico e social a posteriori. De algo novo é sempre um fato intersubjetivo. Cornelius Castoriadis, em nosso século, mostrou muito bem como se processa um tal engendramento de realidades intersubjetivas. Não se trata aí de uma operação conceitual a priori, no sentido técnico dos racionalistas e dos kantianos. O importante para nós aqui é ter presente que a dialética, por trabalhar com opostos não construídos a priori, contém sempre um momento que é a posteriori e contingente. A dialética é um conhecimento que vai buscar na história seus conteúdos, e é exatamente por isso um conhecimento que está sempre inscrito na história, remetendo às verdades atemporais, sempre de volta à história, onde elas se encarnam. A dialética é um conhecimento que capta, sim, e representa os nexos necessários e atemporais que às vezes nem sempre existem entre as coisas, mas mesmo estes são pensados sempre como a eternidade que se realiza no curso do tempo, como necessário que se efetiva no processo contingente de evolução. A dialética conhece, sim, verdades eternas, como 2 mais 2 são 4, mas isso não a faz esquecer e descurar das verdades contingentes que se passam no horizonte do tempo. É por isso que, como já vimos e demonstramos antes, a dialética nunca leva a um sistema completo e acabado que abarque todas as coisas, inclusive o futuro contingente. Hegel erra quando afirma que, com a dialética, a filosofia abandona o seu velho nome de amor à sabedoria para elevar-se ao estatuto de ciências que sabe tudo. Não, nunca. A filosofia continua sendo amor à sabedoria. O sistema de filosofia é apenas um projeto de sistema. Ele levanta pretensões de verdade e de universalidade. Sim, mas não pretensão de plenitude e de acabamento. Existem nexos necessários e atemporais, sim, mas existem também coisas e nexos contingentes. O tempo passado, que não é mais, guardamo-lo na memória. O futuro está aberto. Não podemos deduzir enquanto contingentes nem um nem outro.
O que podemos, o que devemos fazer é pensar o passado contingente, atribuindo-lhe os valores devidos e projetar o futuro que está aberto, decidindo sempre o presente. O presente que nos ocorre por entre os dedos, que nos escorre, por entre os dedos, é o mesmo presente que permanece e que fica, o eterno momento presente. Filosofia, sim, é possível, mas só como projeto de sistema aberto. Ética. A família antiga. Nos primórdios de nossa civilização, o dever ser, tema central de toda ética, emanava da família e nela se concretizava. O bem e o mal, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, quais as recompensas das boas ações e quais as penas dos delitos. Tudo era regrado e determinado pelo canto que o pai de família, o pater, entoava, executando a dança ritual em torno do fogo sagrado do lar, que então era chamado de Hestia. O pater, todo vestido de branco, com uma coroa de flores na cabeça, à frente da mater e dos demais membros da família, postados em fila indiana, puxava a dança sagrada em homenagem aos deuses domésticos. Os deuses domésticos, representados por pequenas estatuetas colocadas à beira do lar, onde crepitava o fogo sagrado que prometeu havia roubado dos céus. Eram o pai, o avô, o bisavô, o tetravô, etc. Todos eles heróis, de muitas virtudes e muitos feitos. O hino cantado pelo pater em todas as cerimônias importantes da família era em honra dos antepassados, isto é, dos deuses domésticos. É por isso que todos os grandes cânticos na antiguidade começam cantando os heróis que são antepassados, ou melhor, os antepassados que são todos heróis. Na Ilíada se canta o herói da guerra de Troia, Aquiles. Na Eneida, os pais fundadores da cidade de Roma. Nos Lusíadas, as armas e os barões assinalados que fundaram Portugal. O canto em honra dos antepassados, entoados pelo pater, iniciava assim, homenageando os antepassados, mas logo depois ficava bem mais prático. Tudo o que é pater cantava no hino da família era uma norma que ou obrigava a algo ou proibia algo, tipo de ação. Nomos, em grego, significa tanto cântico como também lei. Ambas as significações estavam no começo de nossa civilização, intimamente ligadas. Era lei, tudo aquilo que constava no canto entoado pelo pater. O bem e o mal, a virtude e o vício. A boa e a má ação. Para distingui-los bastava ouvir e atentar para o canto sagrado, que além de homenagear os deuses domésticos, estabelecia o estatuto normativo da família. A mulher jovem, filha do pater e da mater, antes de casar precisava ser desligada de sua família de origem. A cerimônia do desligamento era realizada em uma dança em torno do fogo sagrado do lar. O fogo era sagrado porque fora roubado por Prometeu dos deuses do Olimpo. E a mater era a principal encarregada de que ele jamais se extinguisse. Extinto o fogo, a família caía em ruína. Voltava
à situação de barbárie. Pior ainda, ficava equiparada às bestas que comem comida crua e que padecem no frio. O fogo do lar era algo muito importante. O hino da família também. Para desligar da família uma filha legítima, o pater tinha que cantar o canto sagrado, incluindo neste a menção de que naquele exato momento estava desligando da família sua filha, de nome tal e tal. A noiva, vestida de branco e com uma coroa de flores na cabeça, como o próprio pater, era conduzida então à casa de seu futuro esposo. Um carro puxado por boi branco ou um boi preto, todo enfeitado de flores, conduzia a noiva, enquanto os circunstantes cantavam um hino chamado Himeneu. Ao chegar à casa da futura família, a noiva descia do carro, mas não podia entrar no aposento central da casa. Isto era proibido sob pena de morte. Um estranho jamais pode entrar na sala onde queima o fogo sagrado do lar. Excetuam-se dessa regra apenas os hóspedes que são permitidos e se enquanto forem trazidos e conduzidos à mão pelo dono da casa e anfitrião. Como a noiva ainda não é membro da família, mas também não é apenas um hóspede, que depois parte e vai embora, ela não pode entrar. Se entrar e pisar o chão sagrado sobre o qual jazem as cinzas dos antepassados, ela é considerada um invasor estranho que quebra a paz do domicílio. E então, sacra esto, seja morta em sacrifício. É por isso que a noiva, não podendo entrar por seus próprios pés, tem que ser carregada nos braços pelo noivo que a conduz, sem que ela pise no chão até o fogo sagrado de Hestia. Ali, face ao pater e à família reunida em festa, o noivo deposita a sua futura mulher no chão. O pater então pergunta se ela quer casar com o noivo e assim passa a pertencer à nova família. Ao responder que sim, a noiva é conduzida pelo pater na dança ritual em torno do fogo sagrado, cantando o hino de seus novos deuses domésticos, a saber, o avô, bisavô e tetravô de seu marido. Nessa cerimônia, a noiva, já desligada da sua família de origem, é ligada à sua nova família. Ela é, assim, religada. Ela passa a ter religião. Naqueles tempos, a religião centrada na família e no canto sagrado do lar é a fonte e o critério de toda a ética. Assim se faz, assim deve ser feito, pois quem está ligado ou religado à família tem que obedecer ao que é cantado no nomos, que é cântico e também é lei. Esta é a ética dos antigos, simples, solene, às vezes cruel. Este é o fundamento normativo de nossa civilização até hoje. As noivas se vestem de branco e põem coroas de flores, mas não sabem mais por quê. Até bem pouco tempo atrás, todas as mulheres, ao casar, adotavam o nome da família do marido e não sabiam por quê. Até hoje, as leis, para serem válidas, têm que ser promulgadas. Isso se fazia primeiro cantando, depois pronunciando em boa e alta voz.
Hoje temos o Diário Oficial, que preenche exatamente essa função. Modernização houve, mas nem sempre e não em tudo. Os velhos costumes continuam influenciando nossas ações. Muitos de nós, ao levantar da cama de manhã, cuidam bem para pôr no chão o primeiro pé direito. Quem levanta com o pé esquerdo vai ter azar. Em certos botequins mais antigos de nosso interior, o matuto, antes de empinar seu copo de cachaça, oferece o primeiro gole ao santo. O santo aí não vem da África, e sim da Grécia Antiga. Trata-se de uma libação. Esta é a ética que deu origem à nossa civilização. Por muitos séculos, regrou nossa cultura. Justiça e Estado. O que é justiça? O bem é aquilo que no reino da liberdade, isto é, das decisões livres do homem, está em coerência consigo mesmo, com seu meio ambiente próximo e também com o seu meio ambiente total, que é remoto. O mal é aquilo que contém alguma incoerência. O bem, de acordo com o princípio da coerência, é aquilo que deve ser. O mal é aquilo que não deve ser. Ambos se distinguem um do outro por estar ou não estar em coerência. O primeiro princípio da ética é o mesmo princípio que está lá no começo da lógica, o princípio da contradição a ser evitada, ou seja, o princípio da coerência. Na ética, esse princípio toma a forma de imperativo categórico de Kant, ou do princípio de o princípio U de Habermas. Ético é aquilo que possui a capacidade de ser universalizado. O bem existe sob muitas formas, ou, como os gregos diziam, sob a forma de muitas virtudes. Virtudes são para os gregos, por exemplo, a sabedoria, a coragem, a temperança, a justiça e etc. O elenco de virtudes varia de autor para autor, mas uma virtude sempre assume uma posição ímpar, a justiça. Em Platão, 4 são as virtudes cardeais. 3 delas respondem às 3 partes da alma e aos 3 estamentos do estado. A temperança corresponde à alma concupiscente e ao estamento dos camponeses, dos artesãos e dos mercadores, que tratam das necessidades materiais de todos os cidadãos, como habitação e comida. A temperança ordena e disciplina os desejos e prazeres, dizendo quais são eticamente bons e quais são maus. A coragem, a segunda das virtudes cardeais, correspondem à alma irracível e ao estamento dos guerreiros, aos quais cabe a defesa do Estado. O guerreiro que tem que ser ao mesmo tempo manso e forte, cuida do Estado e o defende de seus inimigos externos. A sabedoria, a terceira das virtudes cardeais. A sabedoria corresponde à alma intelectual e ao estamento dos governantes.
que por conhecer e contemplar o bem supremo, tem a capacidade de ordenar o Estado e dizer, em última instância, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que é o bem e o que é o mal. Até aqui, em estreita correlação, três são as virtudes, três são as partes da alma, três são os estamentos no Estado. Só que Platão acrescenta a essas três mais uma, a justiça, a quarta e mais ampla das virtudes cardeais. A justiça não corresponde de maneira específica a nenhuma parte da alma e a nenhuma das classes que constituem a politeia. A justiça é mais ampla que as outras três virtudes cardeais. Ela as perpassa, lhes é comum e lhes serve de base e fundamento. A justiça é a primeira e a mais importante das virtudes? Pelo menos à primeira vista, pode parecer que sim. É no estado ideal, que a justiça se realiza plenamente. Mas o que é justiça? Ela por acaso é o bem supremo? Aristóteles também entra em dúvida. A justiça é um capítulo, entre outros, na Ética Nicomaqueia. Uma virtude, entre outras, ou a rainha das virtudes? Com o advento do cristianismo, a dúvida dos gregos é dirimida em favor da caridade. A caridade pressupõe a justiça, sim, mas vai além dela. Assim pensam Agostinho, Tomás de Aquino e os clássicos medievais. Mas a pergunta continua sem resposta. O que é justiça? Justiça é dar a cada um o que ele compete. O que a ele compete. Dizem os romanos que assim resumem as dúvidas e as perplexidades da tradição anterior a eles. Justiça é dar a cada um o que a ele compete. Justiça é fazer aquilo que é justo. A tal teologia aqui, à primeira vista, não é esclarecedora. Afinal, o que é justo? Justas, desde os primórdios de nossa civilização, são a ação e a atitude do homem que considera o outro homem como sendo igual. Justa é a divisão dos frutos coletados ou do animal abatido na caça, se e enquanto a divisão for feita em partes iguais. Justo é o prêmio, se para candidatos de mérito igual forem dados prêmios iguais. Justo é o castigo, que é igual para delitos iguais. Justiça é equidade. Equidade, no fundo, é a contrapartida ética do princípio de identidade, que na lógica tem a forma A igual a A. A justiça é a situação de igualdade entre homens que corresponde à identidade reflexa da lógica. A lei é justa, se vale igualmente para todos. O homem e sua ação são justos se e enquanto o outro homem é considerado enquanto igual e não enquanto diferente. Justiça é isso. Tudo isso e apenas isso. Muito rica e muito pobre. A justiça é assim. Ela tem duas faces. O sentido da história. A força do destino.
Os gregos acreditavam no destino. Era o destino que, com mão férrea, dirigia a vida dos homens e determinava o curso da história. A Pítia, sacerdotisa do templo de Apolo em Delfos, inspirada pelos vapores emanados de dentro da terra, dizia que o futuro era trazer. O oráculo, para os gregos, diz o que vai acontecer. O homem pode tentar resistir muitas vezes. O homem muitas vezes resiste, mas a força do destino acaba sempre vencendo. Quem é sensato, pois não resiste ao destino, mas a ele se entrega. Este é o sensato. A tragédia grega trata exatamente desse entrechoque entre a vontade do homem individual e o destino. De cima, tudo dirige. O caso do rei Édipo mostra o que acontece quando o homem, em sua loucura, pensa poder resistir ao destino. Laio era rei de Tebas, Jocasta, sua mulher. O oráculo dissera a Laio que ele jamais devia ter filhos, pois se tivesse, grandes seriam as aflições e os castigos. O filho que ele engendrasse viria a matá-lo. A ele, seu pai, casando-se depois com sua mãe, Jocasta. Mas Laio e Jocasta, apesar de avisados pela profecia, engendraram um filho. Para evitar os males preditos pelo oráculo, o menino, então, é rejeitado pelos pais e abandonado no ermo, para que os lobos o devorassem. Mas um pastor encontra a criança e a dá de presente a outro pastor, que por sua vez entrega para criar ao rei de Corinto, que não tendo filhos, chama-o de Édipo e o educa como se fosse filho. Édipo, filho rejeitado do rei de Tebas, é criado como filho do rei de Corinto. Só que ele não sabe disso, pensa que é filho legítimo. Quando o estrangeiro, vindo para a festa, revela que ele não é filho legítimo dos reis de Corinto, Édipo entra em crise. E quem entra em crise e não sabe o que deve fazer, deve consultar o oráculo de Delfos. Édipo consulta a Pítia e esta diz que ele deve evitar a presença de seu pai, pois ao vê-lo vai matá-lo, para depois casar-se com sua mãe. Apavorado, Édipo evita voltar a Corinto, para assim não ver seu pai. Vai para Tebas. Na entrada de Tebas, Édipo é ofendido e atacado por um nobre, que com seu séquito também se dirige à cidade. Ofendido e atacado, Édipo reage e mata quem o insultou. Ele não sabia disso, mas acaba de assassinar seu pai verdadeiro. Édipo vai, então, a Tebas e acaba casando com Jocasta, sua mãe. Quando um vidente, muito tempo mais tarde, lhe diz que ele havia assassinado o pai e casado com a mãe, Édipo, que queria ser um homem justo, procura inteirar-se de toda a verdade e verifica que tudo o que o vidente havia dito estava certo. Édipo então arranca ambos os olhos. Ele não tinha estado todo o tempo cego? Não havia se levantado contra o destino? Com o destino não se brinca. Assassino do pai, marido de sua mãe, cego dos dois olhos, Édipo, que só queria o bem, se enreda na teia que o destino traçou. Existe destino? Existe um sentido oculto nos eventos da história? Os gregos pensavam que sim, também os romanos. Até hoje ressoa entre nós, latino-americanos,
herdeiros remotos dos legionários do Império Romano, que ficavam de sentinela na longínqua Ibéria, um antigo ditado: Fata volentem ducum nolentem trahunt. Os fados conduzem aquele que a ele se entrega, mas arrastam aquele que pretende resistir. Para que resistir, se no fim é o destino que vence? Não é melhor, desde logo, entregar seu destino? E assim fizeram nossos antepassados romanos na remota Ibéria. Esse fatalismo romano foi então aguçado e potencializado pelo fatalismo dos árabes, que conquistaram parte da Península Ibérica. Dose dupla de fatalismo, fatalismo em cima de fatalismo. Nossos antepassados estavam impregnados de fatalismo até o fundo da alma. O cristianismo, com Deus Todo-Poderoso e com a divina providência, dirige e administra tudo. Não aliviou muito a situação, pois não somos nós, é a divina providência quem escreve a história. Deus escreve direito por linhas tortas. Mesmo quando nós, homens, entortamos bastante as linhas, Deus, com sua divina providência, as desentorta de novo e escreve direito. A história não somos nós, é Deus quem a escreve. Quando então portugueses e espanhóis descobrem um novo mundo e mesclando com os índios nativos dão início àquilo que somos, o fatalismo continua sendo a linha diretriz de nossa cultura. Nós brasileiros, nós latino-americanos, somos herdeiros do fatalismo ibérico, que, por sua vez, vem do fatalismo dos gregos, dos romanos, dos árabes. É por isso que em nossa história tantas vezes ficamos inertes, sem agir, sem reagir. Tudo está desde sempre escrito e determinado. Para que agir se tudo está predeterminado? O destino dos gregos, o fado dos romanos, o assim está escrito dos árabes e a predeterminação dos cristãos. Este é o caldo cultural que herdamos e que explica, pelo menos em parte, por que o desenvolvimento na América Latina é tão diferente do da América do Norte. O absoluto. Deus existe? Muitos clássicos da filosofia, especialmente pensadores medievais como Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquino, preocupavam-se seriamente com a demonstração da existência de Deus. Existe Deus? Existe o absoluto? Anselmo de Canterbury e Tomás de Aquino procuram montar os argumentos racionais para provar que Deus existe. O argumento ontológico de Santo Anselmo e as quinquevia de Tomás de Aquino são tentativas de demonstrar só pela razão, ou seja, sem pressupor a fé cristã, que Deus realmente existe. Essa problemática entrou forte em nossa tradição filosófica e cindiu os pensadores em dois grandes grupos: os que aceitam a demonstração da existência de Deus e os que não a aceitam, teístas e agnósticos. Até hoje discutem e debatem. Pode-se demonstrar a existência de Deus? Isso é factível? Teísmo ou agnosticismo? Nenhum nem outro, pelo menos não no sentido em que se usam hoje essas palavras. Sobre a existência do absoluto, tenho uma posição nítida e clara. Penso que a questão não pode nem mesmo ser colocada. É claro que existe absoluto.
A existência do absoluto, tal como o entendo, não pode sequer ser questionada, sem que a pergunta imediatamente se transforme numa resposta afirmativa. Quem nega o absoluto, ao negá-lo, volta a afirmá-lo a existência. Volta a afirmar-lhe a existência. Quem nega o absoluto entra em contradição performativa. Como? Por quê? As coisas são relativas ou absolutas? As coisas relativas são relativas porque remetem lógica e ontologicamente para algo outro, em última instância para algo absoluto. Todo relativo é uma relação para algo outro. Este algo outro, por sua vez, é relativo ou absoluto. Se for relativo, remete para mais outro. E assim por diante, até chegarmos ao absoluto. Até chegarmos ao absoluto, perdão. Que está sempre sendo pressuposto. Sempre se pressupõe um algo que seja absoluto. Se existe um ser que seja relativo, necessariamente existe também um ser que é absoluto. Ora, existem seres no universo. Eu mesmo, que também algo de absoluto. Que entende isso, não pode mais perguntar se o absoluto. Quem entende isso, não pode mais perguntar se o absoluto existe. Uma tal pergunta não é mais cabível. A pergunta que cabe não versa sobre a existência do absoluto, e sim sobre sua identidade. Quem é o absoluto? Como é o absoluto? Por acaso serei eu que estou aqui pensando o próprio absoluto? Basta um pouquinho de bom senso e de reflexão para descobrir que não sou eu o absoluto. Ou pelo menos que não sou eu o absoluto todo por inteiro. A pergunta sobre a identidade do absoluto é uma pergunta que faz sentido e que é, assim, perfeitamente cabível. A resposta que diz que o eu é o absoluto não está correta, porém não é uma afirmação completamente boba. Mas perguntar a sério se o absoluto existe, isto, a meu ver, é uma tolice. Pois existem seres, como o eu que está falando, por conseguinte, existe o absoluto. Trata-se aqui do mesmo argumento que Leibniz usa no começo da monadologia. As coisas são simples ou complexas. As complexas são formadas por simples. Isto posto pressuposto, sabe-se de imediato que existe algum ser que é simples. O mesmo raciocínio se faz com referência ao binômio relativo absoluto. Como o relativo sempre pressupõe o absoluto, se existe um relativo, existe necessariamente também o absoluto. É por isso que acho tolice discutir sobre a existência do absoluto. É claro que o absoluto existe. Tomás de Aquino, que me perdoe, mas tentar demonstrar a existência de Deus é tão tolo quanto tentar provar que eu, que estou aqui falando e escrevendo, existo. Bem, diferente, entretanto, é a questão sobre a natureza do absoluto. O absoluto existe? Deus existe? É claro. A grande pergunta é a seguinte: quem é Deus? Como é o absoluto? Onde está o absoluto? Ele é transcendente e paira acima de todas as coisas? Ou é imanente e está dentro das coisas? Esta é a pergunta decisiva. Esta é a questão séria e decisiva. O absoluto é transcendente ou imanente? Ele paira acima de todas as coisas ou está dentro delas? Aqui se separam as águas, aqui se cindem as opiniões.
Há em nossa tradição filosófica dois conceitos de absoluto: o absoluto neo-aristotélico e o absoluto neoplatônico. O conceito neo-aristotélico de Deus, cunhado por Alberto Magno e Tomás de Aquino, à luz dos temas clássicos que Aristóteles diz que Deus é o primeiro motor imóvel, é a primeira causa não causada, é um ser transcendente, isto é, ele existe lá em cima, além dos limites das coisas finitas. O conceito neoplatônico, que vem dos padres gregos de Agostinho, Johannes Scotus, Eriúgena, de Nicolau Cusanus, e entre Spinoza, Fichte, Schelling e Hegel, diz que Deus é imanente e está dentro das coisas. Deus, nessa concepção dialética, é tanto imanente como também transcendente. Ele é imanente porque está no âmago de cada coisa, inclusive do eu, que aqui fala e escreve, e do tu, que escuta e lê. Ele é também transcendente porque não se identifica com nenhuma coisa particular, e assim a transcende. Duas concepções de Deus aqui se contrapõem. Uma é analítica, aristotélica e tomista. A outra é dialética, é neoplatônica. A primeira defende a tese de que Deus é transcendente. E que a transcendência e imanência são características que se opõem e excluem mutuamente. Se cresce a transcendência, diminui a imanência e vice-versa. A transcendência e imanência são inversamente proporcionais. A segunda concepção, a dialética, diz que Deus é tanto transcendente quanto imanente. Ela afirma que transcendência e imanência não são opostos que apenas se excluem, tese e antítese, mas opostos que podem e devem ser conciliados numa síntese mais alta. Transcendência e imanência são diretamente proporcionais. Minha tese central é, de acordo com as premissas que foram sendo expostas e demonstradas no decorrer deste trabalho, que o conceito neoplatônico de Deus está correto e que o conceito neo-aristotélico está errado. O Deus designado em pensamento pelo conceito neo-aristotélico não existe. Se Deus é isso, então Deus não existe. Se Deus se entende assim, a maneira neo-aristotélica, então Deus não existe. Face a essa concepção de Deus, é preciso ficar ateu, ou no mínimo, por boas maneiras, agnóstico. Se, entretanto, entendemos Deus como este é concebido pelos pensadores neoplatônicos, então Deus existe sim, sem dúvida nenhuma. Só que este não é o Deus que aprendemos na escola de nossos bondosos e bem-intencionados catequistas. Este não é o Deus de nossos professores no ginásio católico ou protestante. Que Deus é este? Veremos. Mas antes, há de se falar do Deus que não existe, do Deus da tradição neo-aristotélica. O Deus transcendente da tradição neo-aristotélica. Já Aristóteles ensinava tudo que é movido por outro. Tomás de Aquino põe este princípio no centro de seu sistema filosófico. Em cima deste princípio se monta então o argumento para demonstrar a existência de Deus como primeiro motor imóvel. Se algo é movido por algo outro que lhe é externo. Cada ser movido pressupõe, assim, um ser movente. Se este, por sua vez, também é movido por algo anterior a ele.
e assim por diante, até chegarmos ao primeiro movente de todas as coisas movidas. Este primeiro e último movente, embora mova tudo o mais, é em si imóvel. Se existe no universo algum ser em movimento, argumenta Tomás de Aquino, existe também um primeiro motor imóvel. Ora, existem seres em movimento, logo existe Deus como primeiro motor imóvel. Qual o erro? Onde a falha? Nem tudo que se move é movido por outro, por algo que lhe seja externo. O próprio Aristóteles considerava os seres vivos como autoquíneton, como um ser que se movimenta a si mesmo. Nem todos os movimentos são provocados por algo que é externo e anterior à coisa movida. Aí está o erro. O princípio invocado, embora importante e válido para muitas coisas, não é válido sempre e em todas as coisas. É por isso que o argumento não conclui. Tomás de Aquino e os tomistas não se dão conta de que existem seres que se automovimentam e que, apesar disso, não são Deus. O próprio conceito de automovimento lhes é estranho. Hoje, com a biologia contemporânea, falando de sistemas autopoiéticos, isso nos parece fácil, óbvio, mas para os medievais não era. O movimento para os medievais era sempre fruto de um movimento externo à coisa movida. Esta concepção de movimento errada é o cerne desse tipo de argumento da existência de Deus. O outro grande argumento que prova a existência de Deus, semelhante ao primeiro, se baseia no princípio da causalidade. Tudo é causado, tudo que é causado precisa de uma causa que lhe é anterior. O princípio de causalidade parece ser uma proposição analítica e assim universalmente válida. Efeito não pressupõe sempre uma causa? O ser causado não pressupõe sempre uma causa anterior a ele? Hume nos mostrou que a questão não é tão simples assim. O princípio acima invocado, na formulação que foi dada, penso eu, uma proposição analítica, e enquanto tal, sempre verdadeira. Mas quem nos diz e garante que essa mesa para a qual eu estou apontando seja realmente um efeito, que ela seja algo causado? Se a mesa é um efeito, se ela é causada, então necessariamente se postula uma causa anterior a ela. Mas quem diz que a mesa é um efeito causado? Quem diz que as coisas contingentes são realmente algo causado? Tomás de Aquino e os tomistas aqui empancam e não vão adiante, pois supõem que causa e efeito sejam sempre necessariamente polos opostos, ou seja, que a autocausação seja algo impossível. O conceito de uma causa que se causasse a si mesmo seria assim contraditório. Este é o tema central da tese de livre docência de Schopenhauer, que Schopenhauer escreve contra o conceito hegeliano de autocausação e apresenta justamente a Hegel na Universidade de Berlim. Schopenhauer está aqui defendendo a concepção neo-aristotélica de causa, que é sempre externa ao efeito. O erro consiste em pressupor que toda e qualquer causa seja sempre externa e anterior ao seu efeito. Um tal conceito que exclui, por princípio, a própria estrutura de uma causa sui está errado, pois pensa a causalidade somente como algo externo. Se isso fosse verdade, não poderiam existir vida, pensamento, consciência, liberdade. Leibniz, antes de Schopenhauer, percebeu bem o problema e, sem admitir o conceito neoplatônico de autocausação, foi adiante e tentou fundamentar o princípio de causalidade, um princípio mais amplo e mais válido, o princípio da razão suficiente. As coisas são contingentes, elas podem existir, podem por igual não existir. Mesmo quando as coisas existem, de fato elas continuam contingentes.
pois por sua essência tanto podem existir como podem também não existir. Mas as coisas, de fato, existem, porque elas, podendo também não existir, de fato existem. Qual a razão por que as coisas que podem não existir, de fato existem? Qual a razão suficiente disso? Leibniz formula então, seguindo uma tradição da Idade Média tardia, o princípio da razão suficiente. Toda coisa contingente que pode existir, como pode também não existir, se de fato existe, tem que ter uma razão suficiente. O princípio assim formulado está certo, certíssimo. Só que geralmente se submetendo um adendo, tem que ter uma razão suficiente anterior a ela, fora dela, como se esse adendo fosse resolver. Errado, em minha opinião, feito geralmente de forma silenciosa e subreptícia, diz Carlos Cirne Lima. Volta-se a uma situação parecida com a do argumento anterior. Obtém-se uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que o argumento de existência de Deus parece ser convalidado. Como existem coisas contingentes, tem que existir um Deus não contingente, que é a razão suficiente dessas. A desvantagem é que o princípio de causalidade foi tão potenciado e estendido que valeria realmente de tudo e de todos os nexos. Isso, porém, leva a um paradigma causal totalmente necessário e impossibilita a liberdade do homem e a contingência da história. Leibniz sentiu bem o problema e capitulou face a ele. Ele gostaria de ter uma solução, mas não tem. Daí a doutrina, estranhíssima em si, mas compreensível se colocada no contexto correto, da harmonia pré-estabelecida. Qual o erro de Leibniz? O que está certo, o que está errado? Está certo dizer que todas as coisas contingentes têm que ter uma razão suficiente. Isto é analítico. Errado é o adendo feito em silêncio. Essa razão suficiente é sempre externa à coisa contingente, está fora dela. Por quê? Porque não pode haver algo contingente que seja razão suficiente. De si mesmo, a vida não é razão suficiente em si mesma, em seus movimentos vitais. Não é esta a própria definição de vida? Nossa decisão livre não é uma autodeterminação? O homem, ao decidir livremente, não é uma causa sui de sua decisão? Os pensadores analíticos, tanto entre os gregos como entre os medievais, não conseguem pensar as boas circularidades. Para eles, todo movimento circular é sempre um círculo vicioso. Na lógica, afirmam, o movimento circular não prova nada. Na ontologia, é um absurdo. É por isso que o primeiro movente é pensando como sendo imóvel e não como um movente que se move a si mesmo, como uma automovimentação. A primeira causa é pensada como sendo incausada e não como causa de si mesma, como causa sui. Os pensadores analíticos, ao recusar as estruturas de boa circularidade, entram em contradição. Onde? Qual a contradição? A contradição dos analíticos consiste em jamais conciliar o movimento e o movido, o causante e o causado, o absoluto e o relativo, o necessário e o contingente, a transcendência e a imanência. Segundo os analíticos, os polos opostos se excluem. E assim, ponto final. O erro cometido fica visível, pois a natureza está cheia de seres que contêm em si conciliados os dois polos, tanto o elemento causante como o elemento causado, o elemento movente e o elemento movido. Alguns seres são, sob um aspecto, causantes e moventes,
sobre outro aspecto são causados e movidos. Os analíticos, para evitar a contradição explosiva, separam cuidadosamente os dois aspectos, o ativo e o passivo. Isso está certo, é preciso distinguir dois aspectos lógicos e dois movimentos ontológicos. Só que os analíticos aqui vão mais adiante. E sem perceber que a conciliação entre ativo e passivo é perfeitamente possível, e existem muitos seres que postulam que o Ser Supremo seja só ativo e não passivo, porque ele seja só necessário e não contingente. Que ele seja apenas causa e nunca efeito. Que ele seja apenas movendo e nunca movido. Por quê? Porque pensam, erroneamente, segundo Carlos Firme Lima, que o passivo, movido, causado, contingente e relativo são sempre algo inferior e menos perfeito. Da imperfeição, dizem eles, não pode existir o Ser Supremo. Este, então, é pensado como causa, como movente, como absoluto, como necessário, como transcendente, sem que jamais as contrapartidas lógicas e ontológicas lhe sejam atribuídas. Onde o erro? Qual a falha? É impossível pensar ativo sem passivo, o necessário sem o contingente, o absoluto sem o relativo, a causa sem o efeito, o movente sem o movido. Como isso é logicamente impossível, o Ser Supremo fica então impensável. O discurso sobre o Ser Supremo torna-se uma teologia negativa. A fala fica impossível, e o que é logicamente impossível não pode existir. Por conseguinte, o Ser Supremo, assim pensado, a maneira neo-aristotélica não existe nem pode existir. Onde o erro? Qual a falha? O erro dos analíticos consiste em pensar que polos opostos sempre se excluem mutuamente. A falha dos analíticos é que jamais aprenderam a fazer o jogo dos opostos. Eles não percebem que polos opostos se constituem mutuamente. Não se dão conta de que um polo só pode ser pensado através de sua relação com o outro polo. O segundo erro cometido pelos analíticos, decorrente do primeiro, é que pensam que os opostos sempre se excluem, um anulando o outro, e por isso eles jamais pensam que uma síntese seja possível, que a síntese seja algo devido. O Deus dos analíticos é uma consequência lógica desses dois erros. Ele é um Deus que é imóvel, como uma pedra, necessário como operações lógico-formais. Os analíticos pensam Deus como um ser que é totalmente outro, como a pura negação. Ora, um tal Deus desfaz e deixa de ser Deus, pois negação só existe como negação de algo. Um tal Deus perde a divindade e apresenta-se como fruto da negação, que é o próprio homem. Aliás, está a fazer. Um tal Deus é um Deus construído, e assim um Deus falso e perverso. Se isso fosse Deus, então seria melhor ser ateu. Conclusões desse tipo foram feitas por muitos filósofos, que só conseguem pensar o absoluto através do conceito neo-aristotélico. Em tal caso, é realmente melhor ficar ateu, ou, por cortesia, agnóstico. E o argumento da existência de Deus que é feito através da ordem existente do universo. A ordem existente das coisas não exige, lá no começo de tudo, um grande arquiteto que planejou tudo o que conduz com mão firme. Este argumento muito popular nos séculos 18 e 19 parece à primeira vista estar fundamentado em boas razões. Ele possui ainda a vantagem de não levar necessariamente a um Deus negativo, como usual na tradição neo-aristotélica. O católico
O cálculo, pelo amor de Deus, o cálculo de probabilidades no primeiro relance parece confirmar uma tal ideia do grande arquiteto. Afinal, qual a probabilidade de que todos os átomos de um Boeing 767 se juntem uns com os outros exatamente de maneira a construir uma aeronave funcional? A tal probabilidade é tão irrisoriamente pequena que somos obrigados a admitir que uma aeronave como tal, com tal grau de complexidade, não é fruto do mero acaso, e sim do cuidadoso trabalho do engenheiro que, com muito engenho e arte, planejou e executou todo o projeto. O mundo não é bem ordenado. As maravilhas da natureza não existem por força do mesmo raciocínio. De um grande arquiteto? Exigem sim. O grande arquiteto, porém, não é um Deus que fica fora do mundo girando as esferas dos astros e dos átomos, e sim um Deus que está no âmago das coisas e do universo. Deus não está fora, ele está dentro. Ele não empurra de fora os planetas e os átomos em suas órbitas. Deus não briga com planetas, astros e homens, como uma criança briga com seus brinquedos, que eles ficam separados, sempre externos. Deus, o absoluto, está dentro, no âmago. Deus é o princípio, que é interno, que de dentro para fora constitui o universo. Só que este é outro Deus. Este é o Deus dos neoplatônicos, o Deus de Plotino e Próclo, o Deus de Agostinho, de Eriúgena e de Nicolau Cusanus, o Deus de Goethe, de Fichte, de Schelling, de Hegel, o Deus de Teilhard de Chardin. Obrigada por nos ouvir, por ficar conosco até o final. O texto ainda vai apresentar alguns outros pontos. E aí eu acredito que você deve ler o texto na íntegra para ficar ainda mais conhecedora da Dialética para Principiantes, de Carlos Cirne Lima. E assim terminamos a trilogia das 3 partes, agradecida, por você estar conosco, por você ser inscrito no canal, por que vai se inscrever agora, e por você deixar o seu comentário, deixar a sua contribuição, mostrar o que você entendeu sobre um projeto de sistema, interagir conosco, ok? É isso aí. Vamos lá!